noite a todos. Hoje nós temos como a última quinta-feira do mês seu antenor e vai nos trazer o capítulo 2. Capítulo 2, o meu reino não é deste mundo. Seu antenor. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos. É sempre uma alegria falarmos dos ensinamentos de Jesus, acrescentados, ou seja, explicados pelos benfeitores espirituais. Como sempre dizemos, um dos objetivos do Espiritismo no mundo é ajudar nós a compreendermos melhor Jesus. Nesse capítulo aqui nós vamos apreciar alguns tópicos, vamos ler alguns itens para nós não fugirmos da essência de que está colocado nesta obra, neste capítulo, porque como sabemos, a sabedoria infinita de Allan Kardec, ou seja, ele é um dos membros do Espírito Verdade que veio, encarnou com a missão de coordenar esses ensinamentos para que tivéssemos nos dias de hoje facilidade de entender Jesus. Então somos privilegiados por esses ensinamentos. Vemos também, admiramos a sabedoria de Allan Kardec ao ordenar estes ensinamentos. Se nós analisarmos o primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Por quê? Os que aguardavam a vinda de Jesus, os que eram seguidores da lei antiga, temiam que esse outro viesse destruir. Ao que ele acrescentou, não vim destruir, mas cumpri-la. Como sabemos, Jesus cumpriu integralmente, ainda resumindo aquele decálogo em dois únicos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Também esperavam, porque era anunciado que viria alguém que seria o rei da humanidade, o rei dos judeus. E Kardec já colocou em seguida como um dos pontos fundamentais da doutrina que abraçamos, porque é o capítulo que trata diretamente da vida futura, da vida espiritual. Então Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, fez vir Jesus à sua presença e interrogou: és o rei dos judeus? Ao que Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera impedido que eu caísse nas mãos dos judeus. Em seguida, Pilatos indagou mais uma vez: és, pois, rei? Ao que Jesus respondeu: vós o dizeis. No entanto, não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Vemos aqui a sabedoria infinita deste que é o grande mestre de todos nós, Jesus. Então, Jesus, praticamente todos os seus ensinamentos referiam-se à vida futura, ao qual, por exemplo, deve a nossa humanidade ter como diretriz, assim, esta fé no futuro. Se nós não acreditássemos no futuro, achássemos que a vida é só aqui na Terra, só uma existência, não teríamos nem razão para nós se preocuparmos com o lado moral que Jesus ensinou. Pois se tudo se acabasse com a morte, por que nós se preocuparmos com os demais, se preocuparmos conosco mesmo? Mas Jesus nos ensinou que a vida continua, que somos responsáveis por aquilo que fazemos, que o reino dos céus está dentro de cada um de nós, e diversos ensinamentos relacionados à vida futura.
Em seguida tem um item sobre a realeza de Jesus, porque ele aceitou até o título de rei, quando ele diz, tu o dizes. Porque quando fala-se em rei, não é só aqueles que reinam governando os países, como foi muito comum hoje, muitos países não existe mais essa governança por rei, é outros tipos de política, de tudo que para governar os povos. Mas rei também se dá àqueles que, por exemplo, marcam o seu século assim, se destacam na humanidade. E sobre esse título existem muitos que são considerados reis. Podemos até comparar, por exemplo, Pelé, o rei da bola, e assim, rei dos artistas. Por exemplo, a dupla Tonico e Tinoco, rei da música sertaneja. E outros tantos reinados que marcam uma diferença na evolução da humanidade, que fica lembrando nos corações, enfim, e sobre esse assunto, esse objetivo, Jesus pode ser considerado um dos maiores reis da nossa humanidade, porque praticamente até tem colocações que diz que o mundo mudou o que era antes dele e o que é depois dele. Hoje está mais vivo do que nunca aqueles ensinamentos que Jesus trouxe há 2000 anos. E nesse sentido é que dizemos que a doutrina dos Espíritos nos ajuda a compreender Jesus. Uma também das missões do Espiritismo é trazer aquele Cristo naquela pureza, naquela simplicidade, porque se analisar muitas filosofias cristãs, que se dizem cristãs, foram colocando adjetivos e mais normas e normas, deixando até certo ponto difícil de entender Jesus. Mas Jesus, sabemos nós, ele deu a maior lição de humildade quando desprezou os palácios, tudo que aguardavam que fosse nascer, como era anunciado, rei da humanidade, era natural que fosse nascer num palácio dos reis da época. No entanto, foi nascer entre pessoas simples, humildes, entre animais, dando a maior lição de humildade. Mas com certeza, aqueles espíritos que estavam preparados para receber este Jesus, como foi falado agora há pouco, Maria, mãe de Jesus, nossa mentora, mãe de toda a nossa humanidade, José, que conduzia, livrando o menino, José trabalhava, defendendo, ele tinha mediunidade que em sonhos ele via o anjo, dizia como deveria agir para conduzir esta criança, para que ele pudesse crescer e cumprir a missão aqui na terra mais tarde. Então Jesus, nesse sentido, também é considerado um dos maiores reis da nossa humanidade. Em seguida, nesse capítulo, nós temos o ponto de vista. É muito interessante nós apreciarmos o que nos ensinam os benfeitores espirituais nessa lição aqui sobre o ponto de vista. Jesus, porém, conformando o seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados. Os habitantes daquela época, podemos comparar, talvez, eram nós mesmos, porque, segundo a lei da reencarnação, nós somos espíritos milenares que estamos vindo e voltando de novo à carne, e assim hoje estamos mais amadurecidos para entendermos melhor.
Então Jesus falou de tudo, mais ou menos em termos não completos, mas deu as iniciais a respeito da vida futura, o reino dos céus. Mas hoje que temos a compreensão mais avançada do que realmente é o mundo espiritual, entendia-se que este céu de que Jesus falava era um lugar distante, o inferno no interior da terra, o céu para cima, mas esse Deus lá distante de todos nós, difícil de alcançar. Então, uma fé meio vaga a respeito da vida futura, porque ensinaram da distância que existe entre Deus e nós. Hoje, no entanto, sabemos que Deus habita no íntimo de cada criatura, que tudo é Deus em nossas vidas. Então fica tudo mais fácil de entendermos que este mundo espiritual que a humanidade achava que também vive lá distante de nós, aprendemos com os ensinamentos espíritas que este mundo espiritual convive conosco, interfere em nossa vida. Segundo Kardec perguntou aos benfeitores espirituais, interferem muito mais do que nós imaginamos. Eles pululam ao nosso lado, eles influenciam em nossas atitudes, em nossos pensamentos, o que é necessário nós fazermos para estar sintonizados com os bons, termos pensamentos positivos, atitudes no bem, desenvolvendo virtudes de amor ao próximo, de caridade, e jamais temer a influência dos desencarnados. Precisamos temer um pouco mais dos encarnados entre nós do que os do outro lado. Os do outro lado é só questão de sintonia, de vibração. Se nós vibrarmos do bem, estamos assistidos por espíritos bons. Bons no sentido de pensarem no bem, agirem no bem, não de nós interpretarmos como espírito puros. Espíritos puros habitam os lugares mais elevados, mas aqueles que são meio idênticos a nós, que pensam no bem, nós também, graças a Deus, hoje estamos pensando no bem, trabalhando no bem, embora ainda cheio de imperfeições ainda, porque o mundo que habitamos é de provas e expiações, e não devemos de esperar pureza para trabalharmos na seara espírita, não. O próprio Cristo, quando esteve entre nós, não foi buscar espíritos puros para trabalhar com Ele. Foi atrás daqueles de boa vontade. Com certeza estavam preparados para o chamado de Jesus, aceitaram o convite e lá se foram trabalhar com o Mestre. Sabemos que um deles negou algumas vezes, o outro, para crer, precisou que Jesus mandasse apalpar, quando ele apareceu depois que já tinha partido, e assim por diante. Outro chegou ao ponto de vender o próprio Cristo, que foi crucificado. Então, hoje a humanidade, muitas filosofias religiosas pregam que Jesus morreu para nos salvar. Nada disso. Jesus morreu, foi crucificado pela nossa maldade, pela nossa ignorância, porque não conhecíamos que Ele veio de Deus para trazer paz aos homens, para nos ensinar. Jesus é a salvação no seguinte sentido: se nós seguirmos os seus ensinamentos, desenvolvermos virtudes, praticarmos o bem, o amor ao próximo, aí nós estamos se salvando. Mas, no geral, cada um se salva a si mesmo, porque Deus está dentro de nós. Quando também, às vezes, é comum as criaturas dizerem assim, pensarem, quando eu morrer, eu quero ir para o céu. Quero estar entre os anjos.
tudo bem, se ele começar a plantar o céu aqui na terra, no dia a dia de sua vida, é claro que ele vai estar em contato com os bons. Agora, se aqui ele não se preparar, for um reclamão, for assim, julgar-se injustiçado pela providência divina, julgar que não merece o sofrimento, a dor, ficar com inveja dos demais, enfim, é uma carrada de vícios que nós todos ainda possuímos em maior grau ou menor, mas o orgulho e o egoísmo todos nós possuímos um pouco. E diz os benfeitores espirituais que são as maiores chagas da nossa humanidade, são esses vícios. Mas continuando nesse capítulo aqui, quando se refere ao ponto de vista, quando nós compreendemos realmente a vida futura e aceitamos que somos espíritos imortais, a nossa visão muda completamente relativo àquele que só pensa aqui na Terra, nós mudamos muito. E faz uma comparação simbólica ali muito interessante, quando diz que se nós estivermos caminhando numa cidade, numa rua de prédios altos, de pessoas da alta sociedade, então diante de nós parece aquilo tudo grande, grande. Agora, se diz o ensinamento, subíssemos numa montanha, olhássemos de lá para baixo, tudo mudaria na nossa visão. Naquele tempo não tinha aviões ainda, senão poderia se dizer lá do alto de uma aeronave, se nós olharmos para baixo, é tudo muito pequenininho em comparação nesse universo infinito que existe para todos nós vivenciarmos, e somos herdeiros de tudo isto. Então a nossa visão muda a respeito das aflições aqui da terra. Aí nós vamos compreender que a nossa existência aqui, por longa que represente, de 80 ou 100 anos, é um instante fugitivo que se perde na imensidade do tempo que forma para nós a eternidade. Jesus também falou muito em vida eterna. Somos espíritos imortais. Algum espera para morrer, para daí viver a imortalidade. Não é assim. Nós somos imortais, quer esteja no corpo ou no mundo espiritual. Essa matéria que nós carregamos, esse corpo, é apenas um instrumento, uma ferramenta que nós usamos aqui e que temos o dever de zelar por ela em todos os sentidos, para que essa ferramenta possa, assim, cumprir os desígnios que foi traçado antes de nós reencarnarmos para a nossa trajetória evolutiva. E quantos de nós abusamos deste corpo? Tem uma página do Evangelho sobre cuidar do corpo e do espírito, que vemos quanto é sagrado o dever de nós zelarmos por essa máquina que é o nosso corpo. Então a nossa visão muda muito quando realmente compreendemos a vida espiritual. Que esta encarnação que estamos passando é apenas um elo dentre as centenas de existências já vividas, tanto no plano físico aqui na Terra, como talvez em outros mundos. Nós já viemos, somos espíritos milenares, passemos por mundos primitivos, hoje estamos de provas e expiações, e amanhã ou depois renasceremos num mundo de regeneração, dependendo de nós. Aproveitarmos a existência presente para saudarmos um pouco dos nossos débitos de outras encarnações, porque quando não vemos a razão dos sofrimentos que afligem nesta vida, com razão está em existências passadas. Nesse sentido, tem uma página no capítulo 5 sobre causa
causas atuais das aflições e causas anteriores, que elucida muito mais ainda a nossa visão a respeito do objetivo da nossa existência na Terra, que é impossível em uma única existência nós conseguirmos evoluir a ponto de merecer o céu ou ser mandado para o inferno eterno. Não existe. Que Deus seria esse se não tivéssemos muitas existências, muitas oportunidades de crescermos, de evoluirmos? Imaginemos nós agora, o que seria uma existência de 80 anos, a par dos milênios sem fim, para nós vivermos? Alguns ainda pregam, ensinam que vamos estar ao lado de Deus, ao lado de Jesus. É claro, estaremos ao lado de Deus se nós seguirmos as leis de Deus, porque Deus está em toda parte. Ao lado de Jesus, porque Ele sempre está conosco, desde que procuremos nós elevarmos, cumprindo aquilo que Ele nos ensinou há 2 milênios atrás, e continua ainda nos ensinando nos dias de hoje, porque Jesus está presente em nossas vidas, em nossos corações, nas igrejas, em toda parte. Ele é o diretor espiritual do nosso mundo, jamais iria abandonar nós como irmãos seus, como escutemos aqui pelo Jorge. Jesus é o nosso irmão maior, o nosso irmão mais velho, podemos dizer assim, que evoluiu antes de nós, que assumiu a direção deste mundo em que nós habitamos hoje. E diz os benfeitores espirituais que a evolução é quase que infinita. Nós precisamos progredir, evoluir, a um dia sermos também Cristos, prontos para direcionar um planeta, um mundo. Então enche nós de esperança por sabermos que foi nós ensinado antigamente, os judeus acreditavam que esses anjos que pregam as religiões eram seres privilegiados, nada disso. Também começaram lá do princípio, só que cresceram, evoluíram e tornaram-se anjos. Então nós, um dia também seremos anjos felizes, livres de todos os sofrimentos, desde que nós procuremos livrar das nossas mazelas morais. Aqui tem uma colocação interessante, onde diz: se toda a gente se preocupasse só com a vida espiritual, então o nosso mundo periclitaria, quando se fala agora em matéria. Então todas as pessoas pensando mais ou menos assim, não adianta progredir materialmente, aqui deixamos tudo, aqui estamos de passagem, vamos deixar assim como está, para ver como é que fica, não dizer que tinha meu tio, vamos deixar assim como está, ver como é que fica. Não. Deus plantou no íntimo de cada criatura, isso já todos nós percebemos, o desejo do melhor, de progredir. Então o ser humano, por mais que creia na vida futura, que saiba que somos imortais, mas ele procura estar o melhor possível aonde está. Então, nesse sentido, o mundo progride e o ser encarnado é o responsável pelo melhoramento do mundo. Então, Deus confia em cada um de nós para que possamos cooperar, deixando um mundo melhor para os nossos sucessores, aqueles que virão depois de nós, ou seja, nós mesmos voltando no futuro a reencarnar novamente.
No entanto, o ser humano, muito ligado às paixões terrenas, essa ambição desenfreada que reina nas pessoas assim, ainda um tanto materialista, leva a ponto de interceder na nossa natureza. A natureza é tão perfeita porque é a obra do Criador. Todos os seres vivos que existem nesse universo têm o seu direito de viver, de habitar aqui. E faz parte do controle natural de tudo que existe. E o ser humano, muitas vezes, não precavido dessas coisas, destrói. Hoje, graças a Deus, já tem muitos espíritos reencarnados por toda essa superfície da Terra aqui, com missões de reverter o quadro. Ainda é tempo de salvar o mundo material que nós habitamos. Então, cada um de nós também é responsável por aquilo que faz em sua vida, por essas mudanças, ao passo que muita gente se revolta com os que trabalham no meio ambiente. Mas está me prejudicando aqui, ali, lá. Graças a Deus que existem esses espíritos preocupados com os animais, com essa vida, porque nós também fomos animais, hoje somos humanos, viemos do mineral, vegetal, animal, hoje somos o ser hominal. Em partes ainda podemos considerar que temos parte de animal ainda se alimentamos, por incrível que pareça, de nossos irmãos menores, mas chegará um dia que olharemos para trás, vamos a ficar assustados, mas é certo que nós comíamos nossos animais, nossos irmãos inferiores, mas isso é assunto para o futuro. Por enquanto, aquele que tem desejo de comer carne, que use, que coma, que se alimente, segundo já explicou o Jorge, a carne nutre carne. Agora, se o espírito já está preparado para vencer essa etapa, bendito seja ele. Porque, por exemplo, nós temos um exemplo, podemos até citar, Chico Xavier, ele comia carne. Aquele outro que destruiu milhões de criaturas lá, dizem que era vegetariano. Então, não é o comer carne, o deixar de comer carne, que no momento fará nós espíritos melhores, não. Então, é importante nós analisarmos o que é preciso, é que nós ame cada vez mais os animais. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos. Também tem pessoas que imaginam assim, para nós está ligado ao mundo espiritual, está ligado a uma religião. Não devemos de ir em festas, de estar em contato com pessoas mundanas, etc. Nada disso. Tem uma página no Evangelho onde diz que aquele que se isola, priva-se do melhor meio de exercer a caridade. É no contato com as pessoas, indo aqui, ali e lá, é que nós temos ocasiões de provar, de conviver. Tem outra página que também fala sobre o homem no mundo. Se for desconvidado para estar em contato com pessoas de outras crenças, de outros costumes, não magoe nenhuma delas. Vá, entre em contato, esteja com eles, mas que vosso pensamento esteja sempre acima das coisas mundanas. O próprio Cristo esteve em contato com todas as pessoas. Ele não desprezava quem quer que seja, como sabemos em sua vida. Amparou a mulher adúltera, esteve com criminoso, esteve com gente de má vida. Nunca teve receio que a sua moral, a sua
a sua pessoa sofresse por estar em contato com pessoas de outro tipo. Então, Jesus é o ensinamento maior para nossas vidas. Então podemos estar em contato com tudo, não é proibido. Que estejamos em toda parte, mas que sejamos um exemplo vivo do Evangelho de Jesus em nossas vidas. E nesse capítulo, por último aqui, nós temos uma lição muito interessante a respeito de vida espiritual. Quem lê o Evangelho, quem estudou, já deve ter apreciado essa página. É uma rainha de França que nos ditou esta mensagem. Então, diz ela, quem pode, mais do que eu, compreender a puerilidade das coisas mundanas, dos títulos de rei, de rainha, se eu não compreendo, não compreendi? Esperava ela, que era rainha aqui na terra, respeitada de todas as criaturas, que quando passasse para outra vida, iria direto para o céu. Qual não foi a surpresa? Em vez de ser recebida lá, qual soberana, como era entre os homens, ela viu acima de si, mas muito acima mesmo, homens, pessoas, que ela não ligava quase importância nenhuma aqui na terra, e que, no entanto, lá do outro lado, estavam muito mais felizes, mais realizadas, do qual ela teve que pedir ajuda. Então ela descreve, dá a nós esse testemunho, e assim nós vamos compreendendo a realidade da vida espiritual. Porque não se leva nada do que é aqui do mundo material, a não ser o uso que nós fazemos, tanto no lado bom, no lado positivo, como também os nossos engodos aqui no mundo, nós responderemos depois. Então, é sublime as lições que nós vemos. Muita gente também deseja, por exemplo, quer ir num trabalho mediúnico para escutar os espíritos. Nada melhor para nós compreendermos a respeito da vida espiritual. É claro, os testemunhos nos ajudam, mas que leiamos, estudemos estudemos as obras básicas de Allan Kardec, no livro intitulado O Céu e o Inferno, ou seja, a Justiça Divina, é recheado de instruções, de comunicações dos espíritos das diversas categorias, dos suicidas, dos espíritos bons, dos criminosos, que Kardec foi registrando tudo para que servisse para nós os ensinamentos que encontramos nessas obras básicas. Nós vamos chegando ao final da nossa fala de hoje, mas refletindo que é necessário termos esses conhecimentos da vida espiritual. Quanto mais conhecimentos, mais ajuda nós a libertarmos de tudo aquilo que não acrescenta nada em nossa evolução espiritual, que a respeito de Deus e do mundo espiritual nós possa compreender cada vez mais e melhor. Que sejamos cada dia melhores cristãos, mais cumpridores dos nossos deveres em todos os sentidos. Que Deus nos abençoe a todos, que possamos ser alegres, felizes e realizados. Que possamos, na hora de voltar para o outro plano, estar melhores do que quando viemos para a presente encarnação.